Tem gente que paga para ouvir horóscopo, paga para ouvir sortista, paga para ouvir... Gente, de forma gratuita, né? Tem chego na tua vida, na tua casa, aos teus ouvidos, uma palavra que tem espírito e vida. Então, se a gente, eu poderia dizer assim, se eu e a pastora André poderíamos fazer alguma coisa, né, para eternizar algo na tua vida, nós temos feito, que é compartilhar com você. E a única coisa que a gente pede para você é que você nos ajude a divulgar, a compartilhar, dar o seu link, compartilhar, né, e deixar esse vídeo que pode abençoar, sim, muitas pessoas, tá? Em especial, queridos, até pessoas que não conhecem o Evangelho. Às vezes até a gente tem uma noção errada, a gente fala assim, é crente que gosta de assistir esse tipo de programação. Não, queridos. Tá? Na verdade, crente até não gosta muito, viu? Crente, às vezes, é verdade, crente às vezes tem a sua igreja, tem pessoas que estão no seu aí, rotina diária da vida, essas pessoas precisam ouvir, elas têm desejo de conhecer a Bíblia, mas às vezes estão fora desse circuito, né? E é uma oportunidade de assistir um vídeo como esse e conhecer mais das Escrituras. Exatamente. Tá bom? De forma imparcial, não doutrinária, não puxando para um partido ou outro teológico, e sim expondo, né, as Escrituras. De forma expositiva. Tá bom? Fica Vamos aí lá, então. Nosso apelo. Então, calma lá, pastor, que eu aqui falando aqui não abri. Aqui. Muito bem. Aqui, ó. Capítulo 2 hoje, então. Capítulo 2 de Juízes, né? Acompanhe conosco aí. Vamos lá, então? Vamos lá. Diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E a primeira pergunta que você precisa fazer aqui, gente, que anjo é esse? Que anjo é esse, pastor? Que anjo é esse que subiu de Gigal a Boquim, né, e disse essas coisas, tirei vocês do Egito. Então, assim, aqui você tem que se aprofundar um pouquinho, né? Mais, estudar. De forma assim, correlacionando, você já pode chegar a uma conclusão. Mas quando você vai estudar um pouquinho mais, você vê que isso aqui é uma forma de teofania, ou seja, é a ideia do próprio Deus realmente, né, se manifestando, quando diz o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus, ao próprio Cristo, né, de forma teofânica, né, que é o Senhor se manifestando de forma, né, corpórea no meio do povo dele, dizendo: porque ele diz: tirei vocês do Egito, né, e foi aquele que, através de milagres, prodígios, maravilhas, tirou o povo do Egito, ok? Então ele fala: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Tem uma aliança. Quem tem aliança? Você precisa crer nisso. Deus jamais vai quebrar a aliança que tem comigo, com você, com o povo dele, com aqueles que ainda vão fazer aliança com ele. Ele nunca quebra aliança. Quem quebra sempre é a gente. Gente, é verdade. Ele só une o homem. Quem se separa é sempre o homem, né? Lembra aquela palavra lá, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Quem que sempre separa? Não é sempre o homem, não é sempre o caso. Pode ver, Deus nunca separa ninguém, gente. É sempre as pessoas que se auto-separam, né? Mas vamos lá. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Aqui eu preciso que você grife isso. Se você puder, grife isso. Porque aqui o 2, ele está dizendo, né? É uma ordem, né? Isso. E vocês o que não farão acordo com o povo desta terra. Tá bem claro, tipo, não se faça acordo. Mas demolirão os seus altares. O que é acordo? Não faça mistura, concessão, derrube os altares. O que é altar? É algo que eles levantam para adorar, né? Quer dizer, você não, além de não adorar os deuses deles, derrube os altares deles, né? Tá? Agora daí ele termina com uma pergunta: por que vocês não me obedecem? Por que não me obedeceram? Por que não me obedeceram, né? Então, vamos ver. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Sabe o que Deus está dizendo, gente, pastor? Isso aqui é sério, gente. Deus está dizendo, porque assim, todo mundo espera, então se Deus não quer, não, Deus que tire isso da minha vida. Deus me livre. Deus me livre. Então, se Deus que não permita eu fazer tal coisa, ou Deus que... A gente sempre joga a responsabilidade para Deus, que é nossa. Deus não vai dar livramento em algo que Ele deixou nas suas mãos fazer. Que Ele pediu para você fazer. Ele pediu para você. Era algo que você poderia ter feito e não fez. E olha só, aquilo que... E daí a gente quer que Deus resolva o problema. Que Ele pediu para você fazer, você não fez, e você devolveu para Ele, Ele vai usar contra você mesmo. Porque Ele diz aqui, né? Eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Então, quer dizer, aquilo que você não expulsa da sua vida, que você deveria ter expulso, vai se tornar
armadilha para você, né? E vai ser o seu adversário. Por que você acha É aquilo que o mal que você cultiva, né, vai se tornar contra você. Por que você acha que ele fala assim? Portanto, agora eu digo a vocês que não os expulsarei. Tipo assim, eu pedi para vocês não querem não expulsar, eu não vou expulsar. Não. E agora vai ser armadilha contra vocês mesmos. Vou usar isso como armadilha contra vocês mesmos. Os deuses deles como armadilha contra vocês. Vamos ver. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim, ali oferecendo sacrifícios ao Senhor. Mas adiantava fazer sacrifícios agora? Na verdade, eles tentaram dar uma oferta, tentaram comprar algo. É o que muitas pessoas fazem hoje. Vamos ver agora se o Senhor aceita, então. Você já percebeu? Quando a coisa fica feia, a pessoa corre na igreja, vai lá, faz uma oferta, dá dinheiro lá em troca de um favor. É isso que eles tentaram Quando a fazer. coisa aperta, mas somente quando a coisa aperta, né? Sabe o que significa Se boquinho? esquecem de Deus o tempo todo, né? E daí na hora que aperta, daí eles querem fazer uma dá um oferta. dinheirinho na igreja lá que resolve. Vamos ver se compra Deus. Gente, não resolve não. Deus não se compra. Ele não se vende. Boquinho significa local de pranto. Deus gosta de fidelidade, de constância, daquele que está fielmente o tempo todo. Exatamente. Sério isso. Então, vamos lá. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Isso já tinha sido falado antes também, né, pastor? Está lembrando, durante a vida de Josué, isso. Enquanto os líderes estavam e aqui, vivos. A importância de um líder. Porque assim, você veja que está bem claro, né? Que enquanto Josué esteve com eles prestaram culto ao Senhor. Enquanto Josué estava, né? Aí os líderes que sobreviveram a Josué, né, estavam com eles prestavam culto. Tá? Aqui a gente entende que é a função de um pai cristão que ensina seus filhos, é uma liderança exercida, a função de um pastor, uma liderança que exerce. Enquanto existir esses pais na fé, enquanto existir essas lideranças que conectam as pessoas a Deus, vão levar essas pessoas a cultuar. Porque assim, via de regra, gente, ninguém... Ouça o que eu vou dizer, via de regra, tá? Ninguém quer cultuar Deus. Ninguém ama Deus suficiente para cultuar Ele. Precisa ter alguém puxando. Aquela coisa do pai e a mãe dizendo o que você tem que fazer para fazer a coisa certa. Sabe teu pai e tua mãe? Não faça isso que é errado, não faça isso que isso é certo. Não, você vai para a escola. Não, você vai botar roupa, botar o chinelo, senão você ficar doente. Tem que ter um líder, tem que ter alguém que cuide. Sabe assim? E aqui está bem claro que enquanto tinha Josué, enquanto tinha as pessoas que, né, eles cultuavam. Agora, perdeu a liderança. O que está acontecendo? O que acontece com essa geração hoje? Estão ensinando uma geração hoje a viver sem liderança. Exatamente. O que por trás disso que está acontecendo? Vão começar a cultuar os outros deuses. Os outros deuses. E automaticamente vão perecer, porque esses próprios deuses que estão no meio vão ser os seus adversários. Exatamente. Né? É isso que acontece, essa contaminação. Essa é muito comum hoje, essa expressão, os desigrejados. O que são os desigrejados? São pessoas que não querem estar sobre uma liderança episcopal, não querem estar sobre uma liderança cristã. Eles querem ser líderes de si mesmos. E você percebeu uma coisa? Eles não querem estar longe de Deus, sem Deus. Eles só não querem uma liderança sobre eles. Exatamente. Eles não querem um Josué sobre eles. Só que tá, eles acham que eles, né, conseguem se cuidar, assim como esse povo também. Mas a história diz que não. Ah, o senhor está querendo dizer então que você é melhor que alguém só porque o senhor é pastor? Não. Eu quero dizer que Deus escolhe pessoas, e isso é bíblico, para liderar o seu povo. Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus escolhe pessoas, que pode ser você, pode ser eu, pode ser pastor, pode ser... Deus escolhe pessoas para liderar. Não quer dizer para habitar, Deus escolhe todos para habitar. Deus habita em todos. Agora, para conduzir, até porque, irmãos, tem que ter muito estômago. Muito lombo. Tem que ter muito lombo. Dizia a nossa pastora. Tem que ter muito amor, tem que ter muita compreensão, tem que ter muita... às vezes tem que faltar juízo. É verdade, para você ser um líder escolhido por Deus, tem que faltar juízo. Você... Porque se você tiver juízo, você não é verdade, gente. Porque assim, não é racional, não é racional você liderar. É andar na contramão. É fácil ser pai e ser mãe? Por que você é? Porque saiu de você. Você seria pai e mãe do filho do teu vizinho?
Até certo ponto. De um certo ponto para frente você fala, quer saber uma coisa? Você tem teu pai, toma e se vire. Você ia falar. Toma teu rumo. Toma teu rumo. Tá? Então, é a função do líder, gente. Só que a diferença é que ele não pode falar, né, vá procurar teu pai e tua mãe. Não. Ele tem que se colocar como pai e como mãe. Ele pode dar um norte, ele tem que morrer por aquela pessoa. É bem profundo isso. Muito profundo. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. E por que não? Por que não conhecia o Senhor? Se era descendente? Se era descendência. Porque não havia um líder para conduzir essa geração ao conhecimento da história. E por que esses pais não ensinaram esses filhos? Por quê? Essa é a pergunta. E aí? Por quê? Por quê? Por que eles não conheciam o Senhor? Talvez porque esses pais também não queriam que os filhos ficassem refém. Queriam que os filhos fossem livres, não que fossem refém como eles foram. Por que seus filhos não conhecem o Senhor ainda? Por que o teu esposo ainda não conhece o Senhor? Por que o teu esposo ainda não conhece o Senhor? Fica essa pergunta. Por quê? Se você tem Deus, se você sabe dos feitos que Ele fez na sua vida, por que eles não conhecem? E a palavra conhecer é da etimologia que quer dizer experimentar. Por que eles ainda não experimentaram? E muitos falam assim, não, mas o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, eles conhecem a Deus, mas eles estão servindo a Deus ou estão servindo a outros deuses? Por que eles não conhecem e não seguem por quê? Não, e assim, tem gente que está servindo a outros deuses. Conhece a Deus, mas está servindo a outros deuses. O Deus do dinheiro, alguns até deuses espirituais mesmo, ou pseudo-espirituais. E será então, que os filhos não estão seguindo esses mesmos deuses que estão ali no meio? Prepara o lombo, gente. Mas é bom, viu? É aquela advertência que mexe com a gente, faz a gente orar e pedir, Deus, me ajuda. É alinhamento, gente. Dói, mas conserta. Me ajuda a salvar a minha vida, minha casa, minha família, minha história, meu legado. E Deus vai te dar sabedoria e Deus vai te ajudar, inclusive. Deus vai ser com você, viu? Porque surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E daqui você vai vendo o que vai acontecer, né? Essa mistura, o que vai provocar, o fato de não conhecer, o que vai provocar. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalaíns. Por que eles prestaram culto para os Baalaíns e não para o Senhor? Porque não conheceram o verdadeiro Deus. Mas os Baalaíns, eles que habitavam no meio deles, eles conheceram. Eles conheceram. Sabe por quê? Isso me leva a acreditar numa coisa. O ser humano, ele é inerente, ele sempre vai buscar um Deus. Se você não apresentar o Deus verdadeiro para ele, ele vai seguir. Buscar o falso. Ele vai buscar um Deus. Só que tem o Deus verdadeiro e o Deus falso, tá? O verdadeiro, ele precisa ser apresentado, precisa ser conduzido a ele. Jesus hoje conduz nós ao Deus verdadeiro, tá? Você é a expressão, você hoje líder, pai, mãe, é a expressão de alguém que leva, né? Ensina o teu filho o caminho que deve seguir. Interessante que Deus não pediu isso para mais ninguém, a não ser para o pai, para a mãe. Ensina teu filho no caminho. Né? Ele não pediu, ele não tem na Bíblia assim esse mandamento para o vizinho. Vizinho, não. Ensine o teu vizinho. Não, é para o pai e para a mãe. Porque são os líderes, são os Josués dessa comunidade, tá? Então assim, porque ele quer que você leve a Deus. Porque se você não levar, daí sim, a comunidade, os vizinhos vão levar ele a um Deus, só que não Olha Deus aqui, verdadeiro. O 12. Abandonar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Ah, meu Deus. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra eles? Não, contra Israel. E ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor
aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas, ouçam isso, saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Imagina só, ao contrário que antes a mão do Senhor era a favor deles, a favor de E Israel, eles agora era achando contra Israel. que os inimigos deles eram o maior dos problemas deles, né? Que os cananeus, os fariseus eram o maior dos seus problemas. Trazendo para hoje. Hoje a gente tem a opção da mão do Senhor ser a nosso favor e ser contra nós. O que você decide? Será que hoje, muitas coisas que nós não estamos sofrendo hoje, não é a mão do Senhor contra nós? Às vezes até a gente atribui ao diabo. É o diabo se levantou contra mim, contra a minha casa. Às vezes é o próprio Deus. Deus que está contra você. Por quê? Ah, mas Deus ficaria contra mim? Claro! Claro! Ainda mais se isso fosse uma ação contra você, mas para trazer você para Ele de volta. Gente, porque assim, isso é aqui era muito claro. incumbência deles ter feito o nome do Senhor conhecido aos seus filhos, às suas gerações. E eles não fizeram. Era só fazer os feitos do Senhor conhecidos. Há uma mentalidade muito errada, propagada, que Deus é amor e que Deus não se levanta contra mim, contra você. Gente, isso não é verdade. Deus se levanta contra, a mão dele se levanta contra mim, contra você. Deus nos derrota, mas não para nos destruir, para nos reposicionar. Deus nos vence para nos reposicionar. O diabo nos vence para matar, roubar e destruir, mas Deus nos vence para nos reposicionar. Sabe como é reposicionar? Eu lembro muito bem com a história, quando você estuda sobre o pastoreamento de ovelhas. Quando tem uma ovelha que fica se desviando do seu caminho, o pastor vem, antigamente, hoje ele vai ser processado, né? Se fosse hoje. Mas antigamente, sabe o que ele fazia? Ele quebrava as perninhas da ovelha, para que ela não pudesse andar durante o tempo. E sabe o que ele fazia? Ele pegava a ovelhinha e colocava aqui, no ombro. Então isso é reposicionar. Por quê? Porque aquela ovelhinha ficava se desviando, sabe, perdidinha. Não, em vez de seguir o pastor, ficava indo para cá, em perigo, para lá, coisa assim. Então, você tá muito rebeldinha. Então o pastor vinha aqui, quebrava umas perninhas, claro que ela ficava chorosinha, mas aonde que ela ia, então? No ombro do pastor. Enquanto todas as outras... Imagina que as outras ovelhinhas ficavam olhando assim, nossa, poxa, a beldinha ali, né? Agora tá no colo do pastor, tá sendo carregada por ele, porque a cura vem ali no colo. Ela é curada ali no colo do pastor. Só que ali ela vai ter uma outra visão. Uma outra visão de condução, de que tipo assim, não, aqui que eu tenho que andar, é aqui que eu tenho que estar. E olha como é difícil, irmãos, para você que é pai, mãe, para você que é pastor, para você que é líder. Porque ou ele quebrava a perna da ovelhinha. Ou eu via ela aparecer. Não ela. Porque, veja bem, ela sempre vai conduzir outras. Exatamente. Você já viu? Uma pessoa rebelde sempre conduz... Ela não é rebelde sozinha. Não. Ela vai influenciar outras. Então, na verdade, ali ele estava salvando a vida daquela ovelhinha e de outras. Tá? Só que olha como dói. Porque imagina você ter que quebrar a perninha da ovelha. Imagina, olha o teu cachorrinho, você vai ter que quebrar a perna do meu cachorrinho. Meu Deus! Que nem a pastora falou assim, hoje você seria processado pela sociedade dos animais. Né? Então, agora... Mas dava certo, gente, antes. Daí, você acha que Deus não quebra as tuas perninhas? Ah, eu tenho certeza que quebra. Depois ele te carrega no... Como é que é? Ele carrega no colo. E não dói? Dói. Né? Agora, mas você vai pensar duas vezes por depois. Amor a você e por amor a outros que vão se perder por tua causa, se você não for parado. Então, às vezes, que Deus trabalha mais em parar você do que interessante é o fazer seguinte, você avançar. Porque sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Quer dizer, eles saíam para a batalha. Eles saíam para batalhas, ninguém sai para a batalha pensando na derrota. Quer dizer, eles continuavam saindo para a batalha pensando assim, poxa, assim como Deus esteve comigo... Vai ser comigo. Ele vai continuar sendo comigo. Daí você Porque eles não imaginavam que Deus era contra eles. Exatamente, você está batalhando ali, você está, né? Você vai trabalhar todo dia achando que Deus é a favor de você, Deus é contra você. Né? Mas eu tô orando, eu tô indo na igreja, eu tô... E tipo assim, parece que tem uma mão contra mim. Né? Por qué? Porque tem uma coisa errada. Porque a gente tem a força assim, não, poxa, eu sou cristão, né? Então eu vou as na coisas, igreja. tipo assim, deu tantas coisas deram certo para mim lá, agora vai dar certo também. Mas não é assim, gente. E isso é uma frustração,
Porque a pessoa tem a consciência, não, tipo assim, ó, né? Eu deixei algumas coisas aqui, né? Porque Deus, ele é fiel, né? Ele é fiel. Então, eu não sou mais fiel a Deus, mas assim, eu vou continuar lutando, não, porque eu sou filha de Deus. Mas eu não faço a minha parte. Eu não cumpri com a minha parte, que era simples. A minha parte era simples. Mas eu não cumpri com a minha parte. Então, aqui a mão do Senhor... Imagine a frustração, o questionamento. Peraí, nós não somos o povo de Israel? Por que agora a gente está sendo derrotado? E ele disse, o que está acontecendo? A mão do Senhor era contra eles. Para que? Derrotá-los. Não era o inimigo que estava derrotando, era a própria mão de Deus que estava derrotando a eles. E a pergunta é, e agora, como é que resolve isso então? Tá, muito bem, achamos o problema, achamos o mal que está... Tá, e como é que corrige isso então? Como é que a gente... Então, e aqui agora... ele diz, né? Conforme havia advertido e jurado vocês. Quer dizer, Deus advertiu. Já tinha avisado. Ele avisou. Então agora a gente vai ver do 16 a 19. Tá avisado, ó. Gente, tá avisado para nós. Do 16 a 19, daí você vai então até grifar também na tua Bíblia. Isso. Por quê? Vai justamente então dizer para que Deus levanta os juízes. Então aí você... Aqui é para que existe o livro do juiz, os juízes em si, para que foram levantados, quem são eles, por que eles foram levantados, a função deles, vai dizer agora nesses versículos. Então preste bastante atenção. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Só uma coisa. A outra palavra para juízes, irmãos, Deus levantou juízes, levantou líderes. Então Deus levantou líderes, tá? Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Aqui demonstra o quê? Deus então levanta, né? Se o problema era a falta de um líder, então tem Deus um líder levanta agora. um líder. Mas imagina, se deixaram de ouvir os pais, olha quão difícil agora então é a tarefa De ouvir um líder, tá? Mesmo assim, não. Alguns parece que ouve por um tempo, mas diz que esse tempo já reduz bastante, fica menos tempo. E bastou desobedecer, bastou não querer um líder, já voltam para o estado original de degradação de novo e caem de novo, gente. É um ciclo. Observe que vai ser um ciclo daqui para frente. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes cultos e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. O que você precisa entender? Esse juiz não é uma pessoa que traz sentença. Eu estou fazendo uma sentença para o povo, fazendo justiça. Não. Era o que dava direção. Dava direção. Por isso que a ideia do líder, da liderança, o cara que reposiciona. Tá? Jesus foi um juiz, ele nos reposicionou. Ele continua nos reposicionando hoje. Tá? E aqui, ó, é interessante que o 18 diz, né? Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Quer dizer, o Senhor está com o líder. Se você se levantar hoje como um juiz de Deus, como um líder de Deus, como alguém de Deus, Deus vai ser com você. Inclusive na sua casa, gente. Vai honrar a tua casa, né? tua família. E me veio aqui na memória, pastor, nós falando isso porque, assim, você acabou de falar, né? Como é difícil ouvir a liderança, né? Por quê? Porque isso deveria começar em casa, né? E eu vejo assim, hoje é muito comum a gente ver pais indo na igreja, né? E os filhos não. Por quê? Chega uma idade ali de adolescência, né? Não ouve mais, né? Que não ouve, não respeita e os pais não se posicionam, né? Porque não querem incomodar o seu filho. Não querem causar um incômodo na vida deles. Então, Antes assim, fosse só incômodo, mas tem medo mesmo. Tem medo mesmo. Não sei do quê. Porque meu filho Porque vai você acha que seu filho vai sair comigo. de casa? Porque eu digo assim, né? A gente vê assim, pais indo na igreja, às vezes pessoas que estão há anos na igreja, e falei assim, seu filho, por que não tá vendo? Porque ele quis. Tá. Opa! E então assim, não, ele gosta de ficar jogando joguinho, não quer vir para a igreja. Gente,
Eu ia para a igreja querendo ou não. Eu falava pro pastor aqui. Eu tinha até trauma, porque minha mãe fazia eu ir para a igreja. Eu dormia quarta-feira à tarde no banco da igreja. Porque eu morria de sono, coisa assim. E ali eu ficava, mas ali eu estava ouvindo a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus, porque assim, meu filho tem 18 anos, entendeu? E aqui a gente não tem esse problema dele não querer ir para a igreja. Às vezes acho que ele fica assim, vocês não vão para a igreja? Tá na hora. Você não sabe já que horas são? Isso 1 hora antes de começar o culto. Chega a ser chato, irmão. Chega a ser chato. Por quê, gente? Porque nós sempre estivemos ali. Não, você vai ao culto, você vai conosco, você entendeu? Querendo ou não, porque isso vai fazer bem para sua vida. E como isso foi cultivado na vida dele desde pequeno, né? Então, isso é algo que norteou a vida dele. Outra, eles se sentem seguros. Sim. Você acha que eles não têm, tanto meu filho quanto minha filha, eles não têm assim a coisa deles assim de querer a liberdade deles, as tentativas, claro que tem as tentativas deles. Só que quando a gente diz não, né, ou às vezes até a gente dá para eles a opção deles escolherem, eles se sentem inseguros em escolherem, porque eles têm uma segurança que nós o protegemos. Ah, mas isso é ruim, porque vocês vão criar uma criança insegura. Não é, queridos. Porque, veja bem, nós estamos formando o caráter até uma certa idade. Vai chegar a hora que eles vão ter que caminhar sozinhos. E aí sim, eles vão ter que aprender a ter segurança neles? Não. Eles vão ter que continuar tendo segurança no Senhor. Tá? A segurança nunca vai ser neles, vai ser no Senhor. Tá? Quando o anjo de luz quis ter segurança em si mesmo, ele caiu do céu. Então a segurança não é em nós mesmos, tem que ser no Senhor. Então, assim, eu digo, peça sabedoria a Deus. Se você os pais só são um protótipo disso. Eu falei assim, aqui, graças a Deus, o pastor Alex tem um posicionamento e eu corroboro com isso, né? Aqui o nosso filho sabe, ele acabou de fazer 18 anos. Só que enquanto ele estiver sobre o nosso teto, a gente diz pra ele, falei assim, e o pastor fala assim, e mesmo depois que casar, falei assim, eu sou sacerdote, né? Eu sou pastor, e eu falei assim, eu vou continuar dando norte pra sua vida, por amor à sua vida. Você entendeu? Então, se você tem filho adolescente, se você tem filho da idade jovem, sabe? Falei assim, ó, eu que lavo sua roupa, eu que faço sua comida. Falei assim, então, o mínimo que você pode fazer é comigo hoje no culto. Entendeu? É o mínimo que te peço. Vai no culto hoje comigo. Você, mas não. Você quer que eu continue lavando tua roupa, fazendo tua comida? Hoje você vai no culto comigo. Mãe, você pode, você consegue, entendeu? Muda a senha da internet, entendeu? No caso, né, desses pais que o filho fica... Muda, corta, gente. Você vai fazer teu filho... Ah, mas ele vai contrariado, não quer incomodar. Tá bom, gente, então deixa depois que o capeta tome conta, então. Entendeu? E daí você não pode se queixar quando a mão do Senhor estiver contra você. Se você não liderar o teu filho, a internet vai liderar o seu filho. Alguém vai influenciar ele. Se você não influenciar, alguém vai influenciar. É isso que você Deus vai influenciar. Ele não vai ser auto-influenciado. Não vai. Algum fator externo vai influenciar. Então, porque ou você influencia ou isso, alguém... A ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque é Israel que tinha que ter tomado a posicionamento. A ira do Senhor não se acendeu contra aqueles que estavam buscando os deuses. Ele diz aqui, foi contra Israel, porque Israel que tinha que ter se posicionado. Tá? Vamos lá? Não. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, ó, de novo. E ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Aqui tem um mistério, aqui tem uma questão aqui que quase passa desapercebido. Tá? Porque assim, o verso 20 praticamente ele repetiu, né, o que foi falado aí em cima, né, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, né, como o povo violou a aliança, né, como foi isso nos anos passados, eu não vou expulsar, né, o inimigo do meio deles, tá? Fala que Josué deixou quando morreu, né? Eu as usarei para pôr Israel à prova. Usarei quem? Essas outras nações, para colocar quem? Israel à prova. Deus falou assim, olha, eu não vou expulsar essas nações, porque eu vou então agora usar essas nações, os cananeus, heveus, ferezos, para quê? Para provar. Eles vão ser a prova de Israel. Eu vou usar eles para trabalhar com o meu povo, tá? O que é uma prova? Se não um teste, para aprovar ou desaprovar, para repetir você de ano ou para avançar você de ano, tá?
O caminho do Senhor, e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Verso 23, o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Daí Deus então faz o quê? Há uma permissão. Já que eles não expulsaram, então eu vou permitir. Não as expulsou de imediato e não se entregou nas mãos de Josué. Isso aqui significa o quê? Que mesmo eles não tendo expulsado, se Deus quisesse, se Deus não tivesse permitido, eles não teriam permanecido. Mesmo o povo não tendo feito o que era para ter sido feito. Então a gente precisa ver o quê? Que houve uma permissão. Deus, né, permitiu. Não que Deus concordou. Tem uma diferença. Isso você precisa entender por quê. Mas podia ter sido mais fácil, né? Às vezes você acha assim, mas Deus está tudo na permissão de Deus. É verdade, Deus permitiu. Não quer dizer que Deus concorde com você. Não quer dizer que Deus concorde com o que você está fazendo. Deus permitiu. Para usar isso para provar vocês mesmos. Tá? Então, é muito importante isso. Porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente está vivendo, não. Deus está permitindo. Eu estou vendo aquilo que Deus está permitindo. Tudo bem, não significa que Deus está concordando. Que era aquilo que ele queria. Que ele queria. Tá? Porque, às vezes, volta a dizer, às vezes a gente tem a falsa mentalidade de que, não, se Deus não quer, Deus impede. Não, Deus não impede, irmãos. Deus tem coisa que Deus permite. Só que Deus daí vai usar isso para nos corrigir. Tá? Então, você sabendo isso, o que acontece? Te leva o quê? A cumprir as alianças. Exatamente. A cumprir a palavra de Deus. Exatamente. Porque tudo que você não cumprir da palavra de Deus, aquilo possivelmente vai ser usado contra você mesmo para te disciplinar. Não para te condenar, mas para te disciplinar. É verdade. Tá? Pensa nisso, que o Espírito Santo te ajude. Quanta coisa, hein? Bastante coisa, né? Tá bom? Se prepare, gente. Esse livro de Josué, de Juízes, você vai ver coisas que talvez você nunca ouviu dentro de uma igreja, você nunca viu numa pregação, você nunca viu. Tem histórias aqui que você vai se surpreender. Exatamente. Tá bom? Vamos lá? Um abraço para todos. Hoje nós...